Oi, gente, tudo bem? Tô aqui, ainda me recuperando, quer dizer, ainda sofrendo com aqueles danos ao meu nariz, com aquela voz linda e maravilhosa, né? Mas estou aqui para a gente fazer o nosso descarrego de súmulas. Na verdade, a gente fez uma divisão aqui na equipe e eu vou fazer descarrego de OJ. Como agora a gente tem o nosso quarto membro, que é a Magê, a gente deixou os três lá para fazerem descarrego de súmula e eu vou fazer descarrego de OJ. São muitas OJs, eu não vou comentar as OJs, porque são muitas, eu tenho uma lista aqui de tudo que eu quero grifar com vocês, são acho que umas 100 OJs que a gente vai grifar. Não vou comentar, mas assim, depois se você puder, óbvio, dar uma lida, eu até indico pra você quais são as mais importantes, tá? Mas eu quero que você tenha aí, já abri aqui o meu, ó, as minhas OJs, tá tudo aqui, eu vou pedir pra você grifar. Você vai ver que tem várias canceladas e tal, mas a gente vai grifar as principais agora. Vamos lá então, olha só, eu tenho aqui, a primeira OJ que você vai grifar é a OJ 42. OJ 42, que trata de multa de 40% do FGTS. Então, OJ de número 42, pode grifar, multa de 40% do FGTS, e você vai grifar exatamente isso, tá? 42, FGTS, multa de 40%. É a que trata dos saques do FGTS, da incidência da multa, então você vai grifar essa OJ. Depois você vai para a OJ 60, OJ 60 e você vai grifar portuário, hora noturna. Portuário, hora noturna. O portuário, hora noturna, tem aqui toda a explicação, né? Mas a hora noturna do trabalhador portuário é diferente porque ela é de 60 minutos, ela não é de 52 minutos e 30 segundos. Então, por isso que eu quis que você grifasse. Aí tem duas OJs que a gente já viu em aula, que são a 82 e a 83, que já devem estar grifadas. São as OJs sobre aviso prévio. 82 e 83, OJ sobre aviso prévio, você vai grifar para mim também, que falam da projeção e tal. Daí, a gente vai, a próxima OJ, é uma OJ que eu acho que não vai cair, mas eu vou pedir para você grifar. É a 92. Eu esqueci de falar uma coisa. A gente só vai grifar da SDI 1. Por quê? Da SDI 2 e da SDC são OJs que a gente já grifou durante as aulas. Eu não preciso ficar repetindo aqui, tá? Então você vai ver tudo que está grifado é o que é importante efetivamente. Agora, da SDI 1, então é 92. Acho difícil cair, trata de sucessão envolvendo desmembramento de município. Acho muito difícil cair, mas você vai grifar também, só pra gente garantir, porque é uma OJ famosinha. Daí nós vamos para a OJ 97. Que é super tranquila, mas é a OJ que fala que o adicional noturno integra a base de cálculo das horas extras que são prorrogadas no período diurno. É aquela OJ que diz assim, se você trabalhou, sei lá, das 22 às 5, mas você fez uma hora extra das 5 às 6, essa hora extra também tem incidência de adicional noturno. É a OJ 97. Daí, OJ 103, pode ir para 103, que é a OJ que diz que não incide adicional de insalubridade sobre DSR. Por quê? Quando você tem o pagamento do adicional de insalubridade, ele é um pagamento mensal. Então, ele não tem incidência de novo sobre o DSR, porque senão seria bis in idem, porque o DSR também, né, considera o salário mensal. Então, pode grifar 103. Aí nós vamos para a 113, OJ 113, uma OJ bastante famosa, que é a que trata de adicional de transferência, é aquela que diz que se você ocupa cargo de confiança ou se você tem alguma hipótese de transferência definitiva que é permitida por lei, se você for transferido de forma provisória, você também tem direito ao adicional de transferência. Todo mundo que é transferido de forma provisória tem direito ao adicional de transferência, é o OJ 113, tá? A próxima OJ que eu marquei aqui, 133, que é a do PAT, não é? OJ 133, isso. Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT. OJ 133 é aquela que diz que se a empresa é inscrita no PAT, a alimentação fornecida ao trabalhador não tem natureza salarial. Tomar uma aguinha, né? E aí a 133 grifou. Esqueci de falar, o que você tem que grifar em cada uma? Perdão, mas assim, coloca assim, PAT, por exemplo, na 133, na outra, adicional de transferência. São os temas principais, aí eu deixo você grifando do jeito que você quiser. A 140 a gente já grifou em sala de aula, mas de qualquer forma, 140 pode grifar depósito recursal e custos processuais insuficiente. A gente sabe que agora, quando o juiz ou, enfim, o relator no tribunal percebe que o recurso ele tem insuficiência de custas ou de depósito recursal, ele vai dar um prazo de 5 dias para a pessoa complementar. Se quiser, já grifa os 5 dias também, né, para você lembrar que esse prazo é de 5 dias. Daí nós vamos para a 142. A 142 também é a de embargo de declaração, a gente também costuma falar em aula,
que é aquela que diz que no caso de embargo de declaração, se eu perceber, tem embargo de declaração na minha sentença, se eu perceber que tem efeito modificativo, eu tenho que dar vista à parte contrária em 5 dias. Então, pode grifar embargo de declaração, efeito modificativo e grifa lá. Ah, não tenho 5 dias, estão na CLT, né? O prazo de 5 dias está na CLT, mas tudo bem, tá lá. O que mais? Morrendo aqui. 160. Ah, tá. Essa aqui eu falei em sala de aula também. Não se presume coação nos descontos salariais. Então pode grifar descontos salariais, autorização. Se o empregado alega que ele foi coagido a dar uma autorização de desconto, ele tem que provar. Isso nunca vai ser presumido, tá? É o que tá aqui. 165, difícil cair na sua prova, mas de qualquer forma, pode grifar perícia, engenheiro ou médico. Significa que na perícia de insalubridade ou de periculosidade, tanto faz se houver a perícia feita por um engenheiro ou por um médico do trabalho, porque eles são igualmente especialistas na matéria. 165, tá? OJ 165. Continuar. Renata, tá rápido. É pra ser rápido, eu preciso falar de toda, gente. Próximo, 173. 173, famosa também. Adicional de insalubridade, céu aberto. Pode grifar. Adicional de insalubridade, céu aberto. O que é isso? Ela trata das situações em que é devido o adicional de insalubridade do pessoal que trabalha na rua, sujeito a calor, sujeito a raios solares, tá? Então, adicional de insalubridade, atividade a céu aberto. Daí, nós vamos para 175. 175 sempre cai. Pode grifar. Comissões prescrição total. Sempre cai essa 175. É aquela que diz que se houver algum tipo de alteração nas comissões, ocorre prescrição total. Então o empregado tem 5 anos para pedir, não pediu, não pode pedir mais nada. E você lembra das suas aulas de prescrição, mas ela já caiu em prova. 175. Cai bastante, aliás. Depois da 175 a gente vai pular para 191, que é da empreitada. Isso. 191, OJ 191, super importante pra gente, é a OJ que trata de contrato de empreitada, que diz que o dono da obra não tem responsabilidade, salvo se ele for uma empresa construtora ou incorporadora. Eu ficaria esperta com essa. Eu falei que eu ia te dar algumas mais importantes para você ler com mais calma, né? Dessas todas que eu falei, a 191 é fundamental. 191, ó, quer anotar as super, super, super importantes? 140, 142, 191. Essas são super, 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 super importantes. Essas, quero que você leia com bastante calma depois, porque elas estão na moda. A 191 em especial está muito na moda, porque a gente teve um posicionamento recente do TST sobre essa OJ. Então, eu queria que você desse uma... Opa, quase que eu caio. Eu queria que você desse uma boa lida nela, tá? Pode grifar 192 também. A 192 é a que trata do prazo de embargo de declaração para pessoa jurídica de direito público, que é um prazo em dobro. Então, a gente não tem prazo de 5 dias, a gente tem prazo de 10 dias. É óbvio, né? Você já sabia disso, mas de qualquer forma, grifa também. Aí nós vamos para 195. A 195 é de férias. Essa OJ é muito utilizada. Não incide FGTS sobre férias indenizadas. Férias proporcionais, férias vencidas, lembra que a gente estudou? Se elas são indenizadas, não tem incidência de FGTS sobre elas. É o que diz a OJ 195. Então, 195, pode grifar. Férias indenizadas, FGTS, não incidência. Na verdade, pode grifar todo o caput da súmula. Aí a próxima da OJ, essa é importantérrima, a 199. 199 é daquelas que você vai sentar depois e ler. 199 diz que o contrato envolvendo o jogo do bicho é um contrato com objeto ilícito e não simplesmente proibido, tá? Contrato com objeto ilícito, aquele que é mais grave, que gera nulidade ex tunc, tá aqui. O grande exemplo que a gente tem é o jogo do bicho. Então, a OAB gosta de perguntar sobre a 199. A 200, faz tempo que ela não cai, mas não custa ressaltar. Se você tem um mandato tácito, você não pode subestabelecer. Então, mandato tácito, subestabelecimento inválido, pode grifar. Se tem um mandato tácito no processo, você não pode passar poderes para um outro advogado, você não pode subestabelecer para uma outra pessoa, porque seu mandato é puramente tácito. Daí nós vamos para... Cadê? Nós vamos dar um salto agora. 232. 232. Ah, essa aqui é boa. Essa aqui é assim. Você tem um empregado que foi transferido para o exterior. Então, ele foi transferido, sei lá, para trabalhar na China. Daí, ele está recebendo um valor lá, em dólar, por exemplo. Incide a FGTS sobre esse valor. Quando o empregado é transferido para o exterior, todo o valor que ele recebe, tanto aqui no Brasil quanto lá no exterior, vai sofrer incidência de FGTS. É o que está na J232. Lá, logo em sequência, você já pode
grifar 233, que já caiu também. 233 é assim, vamos imaginar que eu escute uma testemunha numa audiência que me diga que o empregado fez horas extras por 1 ano, mas na verdade ele está pedindo horas extras por 2 anos. Eu posso dar? Posso, porque ela diz que se tiver um período, se a prova oral me der um período em que a pessoa prestou horas extras, eu posso dar pelo restante do pedido. É a 233. Então pode colocar horas extras, comprovação de parte do período alegado. Na verdade, acho que o ideal é sempre você grifar a cabeça, né? O caput da OJ, fica mais fácil. Bom, aí a gente vai para 244. A redução de carga horária de professor. Posso reduzir o número de horas-aula de um professor? Pode, desde que tenha redução no número de alunos. Senão, não pode, porque é salário do cara, né? Então, só pode se tiver redução no número de alunos. 251. 251 já caiu também, importante. É a do desconto do frentista. Desconto frentista, cheque sem fundo, você pode colocar. Pode grifar tudo, né? É assim, você pode, se você é frentista, você aceita um cheque sem fundo, você pode sofrer desconto do seu salário daquele cheque sem fundo, se ficar provado que você não observou as normas da convenção coletiva da categoria para aceitar o cheque. Então, tinha que tirar foto do carro, tinha que mandar o cara assinar, tinha que pedir o RG. Se você não fez isso, pode ser descontado do seu salário. Já caiu, tá? 251, 253. É famosa. É a do diretor de cooperativa. Na verdade, é que o suplente do diretor de cooperativa não tem estabilidade. O diretor de cooperativa tem, mas o suplente não tem. Tá aqui. Essa J é bem famosa, 253. 259. Tá. Que o adicional de periculosidade compõe a base de cálculo do adicional noturno. Porque, afinal, se você trabalha numa atividade perigosa à noite, você tem que ter os 2 adicionais, né? Você continua trabalhando numa atividade perigosa e à noite. Então pode grifar 259, adicional noturno, adicional de periculosidade, para você lembrar que tem essa incidência. Aí eu marquei a 261, sucessão trabalhista em bancos, famosa SOJ, ela complementa o que está na CLT a respeito da sucessão. Mas, de qualquer forma, tá certo. Eu queria só confirmar. Eu esqueci o artigo das 4. Não interessa, a gente tá falando de OJ. O banco, perdão. Aqui, sucessão trabalhista de banco. Eu me perdi porque eu fui procurar o artigo e a gente se enrola, né? Mas esquece. Nossa, agora não vou. 448A, lembrei. 448A. 261, ela complementa o que tá no 448A da CLT, que é aquela história de que quando você compra uma outra empresa, você leva todo o passivo dela. Você leva o passado, presente e futuro, na verdade, né? Você leva todo o passivo trabalhista. Então, é a OJ 261. Peraí que agora eu perdi tudo. Aqui, 270. Isso aqui é complicado, mas você vai grifar. 270, Programa de Incentivo à Demissão Voluntária, PDV. Lembra do PDV? Às vezes a empresa alega assim no processo. Eu paguei 100 mil de PDV. E esse cara tá pedindo 10 mil. Então, juiz, faça a compensação. Como eu já paguei 100 mil... eu paguei 100 mil, ele tá pedindo 200. Como eu já paguei 100 mil, se você for deferir 200, tira o 100 que eu já paguei. E essa OJ 270, ela diz que não pode ter compensação. A transação judicial, implica... não, peraí, gente, eu errei, é só J. Não é só J que eu queria. Você vai trocar, é a 207, troca. Essa que eu já falo dessa, mas assim, 207, a 207 é muito importante que você grife. É essa que fala que não pode ter, a indenização paga em virtude de adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda. E aí a gente entende que não pode ter a compensação, justamente por ser uma verba de natureza indenizatória, tá? Então você vai grifar 207, a 270 você pode até grifar, só que toma cuidado, porque ela só vale para casos anteriores a 2015. Por quê? Lembra que agora, sempre que o sindicato autoriza a quitação geral, o PDV tem quitação irrestrita, a gente falou isso em sala de aula. O sindicato autorizou a quitação geral, o empregado aderiu ao PDV, o sindicato autorizou a quitação geral, ok, valeu. Se o sindicato não autorizar, aí incide a SOJ, ou então se for um caso anterior a 2015. Por quê? Porque o STF decidiu em 2015 que se o sindicato autorizar, dá quitação geral. Essa é a ideia. Se o sindicato não autorizar, incide a SOJ. Ou então se for um caso anterior a 2015, tá? É só para completar aquilo que a gente vê em aula. Agora eu vou continuar. Vamos lá. 278. Tá. Local de trabalho desativado em perícia. Pode grifar.
Perícia em local de trabalho desativada. É rápido, é difícil falar rápido assim, né? Eu preciso fazer perícia porque a pessoa pediu adicional de insalubridade, só que o local de trabalho foi desativado. Faz o quê? Usa qualquer outro meio de prova. É o que está na súmula, na OJ. Pode usar testemunha, pode usar prova emprestada, usa qualquer outro meio de prova se o local de trabalho estiver desativado. Próxima, meu Deus, não acaba. 296, você já caiu no seu simulado. Equiparação salarial. 296 caiu no seu simulado. Lembra aquela história de que o atendente de enfermagem não pode ser, o auxiliar não pode ser equiparado ao atendente? É essa, 296. 310, próxima. Falamos em sala de aula. Litisconsortes com procuradores distintos não tem prazo em dobro no processo do trabalho. Então, se eu tenho duas empresas com advogados distintos, o problema é delas. Elas não vão ter prazo em dobro para apresentar, por exemplo, o recurso. 323. Nem eu sei mais o que eu anotei, né? Fui fazendo. Semana espanhola. 323. Semana espanhola, validade. O que é semana espanhola? Numa semana, o empregado trabalha 40 horas, na outra semana ele trabalha 48. Perfeitamente possível que isso aconteça, tá? OJ 323 trata da validade da semana espanhola. E aí você já pega 324 também, que trata do adicional de insalubridade da pessoa que... do eletricista. Do cara que trabalha em unidade de consumo. O cara é eletricista, ele tem direito também ao adicional de periculosidade por força da 324. Adicional de insalubridade, aí você pode grifar lá embaixo na 324. Tem algum momento que fala assim... Unidade consumidora, tá vendo no final? Unidade consumidora de energia elétrica. Grifa isso para você lembrar do eletricista. Daí a gente continua. Qual que foi 324? Agora 332. Ah, tá. A do motorista, que diz que o tacógrafo não é por si só suficiente para controlar a jornada do motorista. Pode grifar, é a 332. 345. Aqui, 345 importantíssima. Radiação ionizante, adicional de periculosidade por contato à radiação ionizante. O empregado tem contato com radiação ionizante, ele tem direito adicional de periculosidade, embora não esteja no rol 193 da CLT, tá? Não é só J. Estamos acabando, ou não estamos acabando, sim. 347. Essa também é de adicional de periculosidade, super importante para você. É aquela que fala que o cabista da telefônica, cabista da net, tem direito adicional de periculosidade também. Pode grifar adicional de periculosidade, cabista. Deixa eu te dar uma dica. A partir dessa 345, todas que eu vou falar são importantérrimas, todas. Então, a partir daqui, se você puder ler todas, são umas 20, acho, eu te agradeço porque elas são super, super, super importantes. Tá. 347, já falei. 349. Quando você junta uma nova procuração aos autos, você automaticamente revoga a anterior. Pode grifar mandato juntada de nova procuração. Pode juntar isso e lembrar. Juntei uma nova procuração aos autos, automaticamente revoguei a anterior. 355. Super importante. Adicionar não. Intervalo interjornada desrespeitado. Então pode colocar intervalo interjornada e inobservância. Quando você desrespeita o intervalo interjornada, aquele intervalo de 11 horas que tem que ter entre uma jornada e outra, você tem que pagar hora extra do período que você não respeitou. Desrespeitou por 2 horas, por exemplo, tem que pagar hora extra. Tá? Aqui, a cheia da compensação, a outra do PDV, 356. Lembra que eu falei que não pode compensar? Tem aquela OJ lá 307, que fala que não incide imposto de renda, 207, né? Que não incide imposto de renda. A 356, complementando aquela lá, diz que não pode compensar créditos trabalhistas do PDV. OJ 356, eu tinha errado aquela hora, mas agora eu corrigi. 356. Próxima, 358, que fala que o salário mínimo é proporcional à jornada. Você sabe que, na verdade, se o cara trabalhar 6 horas, ele não vai receber 900 e tantos reais, que é o salário mínimo atual. Ele vai receber o proporcional a isso. Isso está na 358, tá? O salário mínimo é sempre proporcional à jornada de trabalho. 360, turno ininterrupto de revezamento. Essa daqui, cadê? Aqui, turno ininterrupto de revezamento, sim. A 360 é aquela que deixa claro que a empresa não precisa ter uma atividade ininterrupta para ter turno ininterrupto de revezamento. Porque esse nome ininterrupto acaba causando um pouco de estranheza, né? Mas não, a empresa não precisa ter uma atividade ininterrupta para ter turno ininterrupto de revezamento, porque o que caracteriza o turno é a alternância de turno. O cara uma semana trabalha de manhã, na outra semana à tarde, ou a cada 15 dias, então... Essa é legal pra gente. 361 pode marcar também, sequência.
A 361 é aquela que diz que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho. Simplesmente, o que acontece é que você tem lá, se o empregado continuar trabalhando depois, né, você vai ter simplesmente o empregado recebendo o benefício do INSS, mas o contrato de trabalho é um só. Então, não vai extinguir. No momento em que ele se aposenta, se ele não parar de trabalhar, óbvio, o contrato dele se mantém em vigor. 365, as famosas. A 365 é a que diz que o membro de conselho fiscal do sindicato não tem estabilidade, a gente sabe. E aí, eu vou voltar depois, mas já grifa a 369, depois eu vou voltar. Mas a 369, ela diz também que o delegado sindical não tem estabilidade, lembra? Então, o membro do conselho fiscal é a 365 e a 369 é o delegado sindical. Grifa essas duas. Daí você vai voltar para a 366. A 366, ela trata do estagiário, o estagiário da administração pública, que é contratado sem respeito aos requisitos da lei de estágio, ele não tem vínculo com a administração pública, por óbvio. Ele vai ter direito apenas ao pagamento do FGTS e do salário, tá? Apenas o pagamento do FGTS e do salário. Então tá aqui, estagiário. Daí, opa, esqueci de olhar aqui, é que o Sabino me mandou uma mensagem bem na hora. Maldito Sabino, pera, aqui. 375, a próxima é a 375 que eu marquei. Sim, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, no curso do contrato de trabalho, acarretam a suspensão da prescrição. No curso do contrato de trabalho, não, perdão. No caso de, isso, tá certo. É isso mesmo. No curso do contrato de trabalho, se você se afasta em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, aquela prescrição quinquenal vai ficar suspensa, tá? Vai acontecer a suspensão. Mas quando que vai acontecer a suspensão? Quando você ficar absolutamente impossibilitado de ir para o judiciário. Como assim? Você está afastado por auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, você está completamente ferrado, está em coma, a sua prescrição vai ficar suspensa. É o que diz a súmula. E se eu não estiver em coma? Aí não. Se você conseguir acessar o Poder Judiciário, não tem suspensão da prescrição. Tá? Então ela diz, suspensão do contrato de trabalho não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de ir ao Poder Judiciário. Então essa é importante também pra gente. Tá acabando, gente. Só tô olhando as outras pra ver se eu não come bola em nenhuma. 385. 385 é a próxima. Famosa, 385 famosérrima, é aquela que diz que se você trabalhar num prédio onde tem armazenamento de líquido inflamável, ainda que não seja no seu andar, você tem direito adicional de periculosidade, tá? Então é muito comum, tem gerador no prédio, tem líquido inflamável no gerador, você tem direito adicional de periculosidade. Aí, a próxima que eu marquei é a 395. Deixa eu só ver se não tem nenhuma. 395 pode marcar turno ininterrupto, hora noturna. É aquela OJ que diz que no turno ininterrupto de revezamento, o empregado também tem direito à hora noturna reduzida. Ele tem direito adicional noturno, por força de uma súmula do STF, ele tem direito à hora noturna reduzida, por força dessa OJ. Daí, vamos para a próxima, estamos acabando. 399, pode grifar 397 também, que trata de horas extras do comissionista. Muito provavelmente ela não vai aparecer na sua prova. Mas, de qualquer forma, acho que não custa a gente grifar. Morrendo, né? Tinha que ser no final da aula. Agora sim. 399 é aquela que diz que não configura abuso do direito de ação a pessoa ajuizar a ação pedindo estabilidade após o término do período estabilitário, desde que respeitada a prescrição. Então, a 399... importante pra gente. Daí, deixa eu ver se faltou algum. Não. Eu quero que você anote a 410, que trata que o repouso semanal, diz que o repouso semanal remunerado, ele tem que ser concedido obrigatoriamente dentro de 7 dias. Você não pode trabalhar 7 dias e dar o DSR no 8º. Tem que estar dentro dos 7. Ela é importante pra gente. 411 também. Essa daqui é difícil cair. Eu não vou tentar explicar aqui porque ela é super complexa, mas ela trata de... assim, tem um grupo econômico. Se eu adquiro uma empresa desse grupo, eu sou ou não sou sucessor? Depois você dá uma lida. Difícil cair, mas tá aí. Aí eu acho que essa daqui a gente já tinha grifado, a 412. 412 é do agravo interno, a gente grifou, tenho certeza. Que você não pode usar agravo interno ou agravo regimental se a decisão não for monocrática, porque eu considero como sendo um erro grosseiro. Não se aplica a fungibilidade recursal. Lembra?
Cadê? 416, vou pedir para você grifar também. Ela trata de competência da Justiça do Trabalho. Competência da Justiça do Trabalho é para julgar organismos internacionais. E aí tem uma questão de imunidade de jurisdição envolvida, porque para que eu julgue um organismo internacional, uma organização internacional, eu preciso que ele abra mão da imunidade de jurisdição dele. E é o que está aqui na OJ 416. Aí, não se preocupe, tem uma aqui que vai te chamar a atenção, que é a 418, não se preocupe com ela, porque ela está superada com a reforma, tá? Mas não vai fazer X, não pode, lembra que a gente explicou. Tá. 421, pra gente acabar, acho que é a última mesmo, deixa eu ver. Isso mesmo, honorários advocatícios envolvendo ação de indenização por danos morais e materiais. Na verdade é uma OJ que eu acho difícil de cair na sua prova, mas ela envolve ações ajuizadas antes da emenda constitucional 45, em que porque depois nós tivemos toda aquela bagunça no processo do trabalho com relação aos honorários, a gente não tem honorários, agora tem e tal, mas ações envolvendo danos morais e materiais anteriores à emenda constitucional 45 tem honorários advocatícios por força dessa OJ. Eu acho muito difícil cair, mas de qualquer forma tá aí. Aí, as da STI 2, você pega aquelas que a gente falou em sala, né? Por exemplo, no Detona eu falei da 93, a gente fala algumas sobre ação rescisória. E aí você aproveita depois também e assiste novamente a aula de dissídio coletivo, porque na aula de dissídio coletivo eu falo algumas coisas das OJs da SDC, da seção de dissídios coletivos também. Precedentes normativos, só pra gente encerrar, vou pedir pra você grifar 2, 119 e 120. Os únicos precedentes que vão ser pedidos na sua prova, que podem ser pedidos na sua prova, são o 119 e o 120. Então eu vou pedir pra você grifar única e exclusivamente esses dois e já tá bom, tudo bem? Então é isso, queria te agradecer, consegui falar de todas as OJs, eu sei que não dá pra gente explicar uma por uma, mas isso aqui a ideia não é essa, né? A ideia é só revisar, fazer com que você grife as OJs que estão aqui, tá bom? Então, muito obrigada, foi um prazer, a gente se encontra por aí.